Apenas o Brasil é a exceção. O mundo todo está chocado com o comportamento dos brasileiros e chineses no buffet. Marcos, que trabalha como garçom em um restaurante em Rio de Janeiro, um lugar que atrai turistas, diz que jamais esquecerá certas cenas. Marcos confessa um pouco envergonhado. Para ser honesto, no início eu sentia um certo desconforto com os turistas do interior. Ele explica que, ao começar a trabalhar no hotel, encontrou muitos hóspedes brasileiros de outras regiões que não falavam inglês, o que o deixava sob grande pressão. Ele notou que os brasileiros do interior de estados ou cidades menores, menos acostumados com o ambiente internacional, tinham uma tendência particular a não se comunicar bem em inglês. Marcos ficou muito surpreso no início porque pensava que, sendo estrangeiros hospedados em um hotel de luxo, era natural que falassem inglês. Mesmo sendo brasileiros, a expectativa do hotel era o padrão internacional. No entanto, muitos tinham dificuldade em entender frases simples em inglês e pareciam perdidos com instruções básicas. Na verdade, embora a educação em idiomas seja comum no Brasil, muitas pessoas do interior tendem a ser reservadas e tímidas em comunicações rápidas do dia a dia. Dizem que os brasileiros que falam inglês fluentemente são uma minoria da população total. Marcos se perguntava por que isso acontecia, mas logo notou as características deles. Eles eram reservados, envergonhados e nunca falavam alto. Quando ele perguntava algo, eles apenas riam, incomodados e inclinavam a cabeça. Ele confessa que no início, a atitude silenciosa deles até o irritava. A sociedade brasileira não é muito extrovertida? Sempre sinto que eles são um estado excessivamente reservado. Marcos, que nunca havia visitado as cidades de onde vinham e não tinha amigos de lá, acabou nutrindo preconceitos. No entanto, algo aconteceu no jantar de buffet do restaurante que mudou completamente a impressão de Marcos sobre aquele lugar. No início da noite, o balcão repleto de iguarias brasileiras, como de costume, estava agitado. Uma grande multidão de hóspedes vinha jantar. O frango assado perfumado, a moqueca baiana picante, o famoso acarajé e a feijoada suculenta eram pratos que davam água na boca só de olhar. Todos pareciam impacientes e não conseguiam esperar nem na fila. Neste momento, o grupo que Marcos chamava de A Calma Antes da Tempestade apareceu. Ah, é o grande grupo de turismo da China. Eles vieram de novo hoje? Ele pensou, preparando-se mentalmente. Com a chegada deles, a atmosfera do restaurante mudou completamente. A área do buffet se transformou instantaneamente em um campo de batalha. Desde a entrada, a presença deles explodiu completamente. Todos pareciam ser os únicos soberanos, falando alto e entrando com um ímpeto agressivo. Quando Marcos pediu que esperassem um pouco, pois as mesas estavam cheias, um grito raivoso veio. Nós pagamos para ficar aqui. O volume deles era tal que não precisavam de microfone. As conversas das outras mesas pararam completamente. Assim que as mesas eram confirmadas, o espetáculo começava. Eles corriam em velocidade máxima para o buffet. Na frente da panela de moqueca, eles se empurravam, competindo por camarões. A forma como levantavam os pratos parecia um rebote num jogo de basquete. Eles pegavam descaradamente porções que pareciam muito mais do que para uma pessoa. E isso era só o começo. Alguns chegavam a empilhar torres de comida nos pratos, atingindo o nível da arte. Seu apego à comida era tanto que as pessoas ao redor se preocupavam que a torre pudesse desabar a qualquer momento. Naturalmente, a palavra cortesia não existia no dicionário deles. A abordagem básica era furar a fila passando pelos espaços entre as pessoas, em vez de esperar educadamente. A filosofia deles parecia ser que, diante da comida deliciosa, a cortesia era uma perda de tempo. E o que se seguia era ainda mais surpreendente. A gritaria e o ímpeto se silenciavam. Usar as mãos era o estilo instintivo deles. Eles deixavam calmamente as sobras intocadas e sorriam, seguindo para o próximo alvo. As mesas ficavam cheias de pratos com comida intocada. Marcos e os outros garçons só podiam suspirar. Isso só pode ser jogado fora, não é? Se tentassem alertá-los, eles ficavam irritados e retruavam. Isso não é um buffet?
qual é o problema em pegar o quanto quisermos? Um dos hábitos chineses à mesa pode ser deixar comida como prova de abundância, mas para os garçons, isso era uma fonte de imensa pressão. Isto é um buffet normal, não um jogo de sobrevivência. Apesar de tudo, Marcos mantinha o sorriso e cumpria seu dever todos os dias. No entanto, uma noite, Marcos finalmente atingiu seu limite. Como de costume, o restaurante estava lotado e todos os funcionários corriam para lá e para cá. Naquela noite, o familiar grupo de turismo chinês chegou novamente. O ar parecia vibrar depois que eles passavam. O prato principal do buffet naquele dia era o famoso picanha grelhada e o fofo arroz carreteiro do hotel. Ambos eram pratos de que o chefe se gabava. Hoje eu me superei. Mas esses pratos logo se transformaram em obras de arte empilhadas em suas mesas. Eles se agarravam à picanha como se houvesse barras de ouro escondidas ali. Marcos lembra que os hóspedes que ainda estavam na fila ficaram paralisados de surpresa com os olhos arregalados. O que mais incomodava Marcos era a cena da limpeza. As mesas, após a saída dos hóspedes chineses, pareciam um espaço de exposição de detritos do buffet. Grãos de arroz espalhados nas cadeiras, pedaços de carne grudados no chão, cascas de laranja espalhadas, protestando silenciosamente. Por que sempre assim? Marcos suspirou e, sem querer, notou uma gorjeta deixada na mesa. No entanto, nesse exato momento, o humor de Marcos se tornou complexo. A sensação era de que diziam, pegue isto e esqueça tudo. Sim, eles pareciam querer resolver toda a falta de educação e o trabalho de limpeza com a gorjeta. Era como o vilão de uma série de TV que diz, deixa o resto com você e vá embora, fazendo com que o trabalho duro do momento fosse anulado por um pedaço de papel. O coração de Marcos doeu com isso. Apesar disso, Marcos sorriu e continuou limpando a mesa, dizendo, obrigado, pois este era o serviço profissional. Mas naquela noite foi diferente. Um hóspede ficou furioso ao ver um aviso de que bebidas alcoólicas eram cobradas. Ele bateu o copo de cerveja na mesa e gritou, por que a cerveja é cobrada? Se não há bebida, quem é o responsável? A mão de Marcos parou. Ele arregalou os olhos e ficou imóvel. Quem é o responsável? Isso não podia mais ser chamado de reclamação, mas sim a sequência de um romance de ficção. Para finalmente satisfazê-lo, Marcos teve que explicar por 1 hora. A cada explicação, sua alma era desgastada. Algo se partiu no coração de Marcos. Eu não aguento mais. Dizem que aquela foi a primeira vez que ele chorou na sala de descanso. Por mais que se esforçasse, a outra parte não sentia sua consideração e cuidado. Talvez eu seja apenas um garçom especializado em limpar pratos. Essa tristeza encheu seu coração. No dia seguinte, Marcos chegou ao trabalho mais cedo que o habitual. Não haviam se passado nem 24 horas desde a teoria absurda de quem é o responsável, então a cerveja deve ser de graça. Ele orou silenciosamente, esperando que fosse um dia calmo. Nesse momento, um grupo de 8 pessoas asiáticas apareceu na entrada do restaurante. Um casal mais velho, 2 casais mais jovens que pareciam ser seus familiares e crianças. Eles tinham uma expressão de paz no rosto, aproveitando o turismo. Um dos homens mais velhos perguntou em inglês, mas com extrema cortesia. Podemos entrar? Marcos ficou chocado com a frase. Eles não tinham a atitude de somos obrigados a entrar, mas sim a humildade e a polidez de quem se preocupava com o grande número de pessoas. O quê? Podemos entrar? Claro que podem. Marcos sentiu-se um pouco constrangido pela pergunta educada, mesmo com as mesas já prontas. Eles são os turistas brasileiros do interior, pensou Marcos. Ah, lá vem aqueles hóspedes brasileiros excessivamente silenciosos, mas ainda é melhor do que os barulhentos, ele pensou. No entanto, quando ele os levou para a mesa, as crianças estavam de mãos dadas com os pais, sem pular ou gritar. Marcos olhou para a área do buffet. Como esperado, uma multidão já havia se formado em frente aos pratos populares. A moqueca, o acarajé, o frango assado perfumado e a feijoada azeda e picante. Pela experiência de Marcos, se o grupo chinês estivesse presente, uma batalha por comida certamente teria estourado ali. Mas este grupo de brasileiros do interior era diferente. Diante da fileira de pratos populares, ninguém encheu o prato. Eles apenas pegaram pequenas porções de cada prato e saborearam devagar. O que mais intrigou Marcos foi a área da moqueca.
Se fosse o grupo chinês, eles teriam pegado com um ímpeto que quase esvaziaria a panela. Mas os brasileiros não. Eles não furavam a fila. Se houvesse alguém na frente, esperavam em silêncio. Do ponto de vista de um observador, a cultura de fazer fila parecia ter sido incorporada ao sangue deles. Quando chegava a vez deles, pegavam apenas uma pequena quantidade de comida e a colocavam delicadamente em um canto do prato. A atitude deles dava a sensação de que não estavam desfrutando de um all you can eat, mas sim mantendo a cautela de vamos provar primeiro. O mais surpreendente foi o que aconteceu quando um menino de cerca de 10 anos estava pegando comida. Quando sua mãozinha acidentalmente deixou cair um garfo, a criança imediatamente fez uma pequena reverência a Marcos e disse: desculpe. Seus pais correram imediatamente pedindo desculpas. Lamentamos muito, que falta de educação. Essa interação extremamente educada fez Marcos ter a ilusão de que aquilo não era a área de buffet de um hotel, mas sim algum jantar de luxo. Eles pegavam a comida, comiam, riam e conversavam, mas sem incomodar as outras mesas. Marcos ficou genuinamente chocado por existir um hóspede com uma presença tão silenciosa e confortável quanto o ar. Por quê? Por que são tão diferentes? Marcos continuava a pensar na cena de refeição contida daquele grupo brasileiro. Ele não pôde deixar de murmurar para si mesmo: será que a comida brasileira não agrada ao paladar deles? Porque eles eram realmente muito contidos, muito educados. Marcos pensou que eles não gostavam do sabor, então Marcos criou coragem e decidiu perguntar ativamente: a comida está do agrado de vocês? Ele perguntou gentilmente, com um toque de ansiedade. Eles sorriram imediatamente, seus rostos radiantes. Sim, está delicioso. Nós amamos a comida daqui. Ao ouvir a resposta, Marcos não pôde deixar de abrir a boca. Ah, se está gostoso, vocês não podem comer um pouco mais? Marcos se sentiu aliviado, pois a reação deles foi mais amigável do que ele esperava. Em seguida, ele pegou o celular e usou um aplicativo de tradução para mostrar uma mensagem. Por que vocês pegam tão pouco? É um buffet. Podem comer mais? Não tem problema. Um dos homens imediatamente pegou o próprio celular e mostrou a ele a tela de tradução. Nela estava escrito: comida tão gostosa, outros hóspedes devem querer comer também. Não podemos monopolizar o que é bom, devemos compartilhar com todos. Naquele instante, o tempo parecia ter parado. Essa frase fez Marcos se sentir iluminado. O quê? Existe esse tipo de pensamento? Para Marcos, que sempre esteve imerso na cultura de que buffet é quem chega primeiro, pegar é lucro, não comer é prejuízo, essa mentalidade era de outra dimensão. Porque é gostoso, então queremos compartilhar. Essa frase o iluminou. Marcos percebeu intensamente que as ações daquele grupo brasileiro iam além de ser apenas educadas. O comportamento deles vinha da consideração e preocupação pelos outros. E essa preocupação se estendia até os funcionários do serviço. Quando ele se esforçava para explicar os pratos, eles sorriam e diziam obrigado. Mesmo que fosse apenas para repor a água na mesa, eles diziam obrigado repetidas vezes. Quando ele se preparava para recolher os pratos, havia até quem os entregasse a ele. A atitude deles aquecia o coração de Marcos. Ele sentiu sinceramente que aquelas pessoas não estavam ali apenas para comer. Elas valorizavam o espaço para que todos que o utilizassem pudessem ter um momento agradável. Outra coisa memorável, uma menina disse baixinho: mamãe, a comida é mais gostosa quando a gente divide com todo mundo, não é? No momento em que Marcos ouviu isso, ele pensou: essa criança, quando crescer, certamente será alguém que valoriza os outros. Assim, a noite tranquila e agradável com os hóspedes do interior se encerrou. Mas isso não foi o fim, e sim o começo do desejo de Marcos de entender melhor o Brasil. Marcos já tinha ouvido a frase: o cliente tem sempre razão, mas em suas experiências passadas, ele quase nunca a tinha sentido de verdade. Pelo contrário, todos os dias ele lidava com pessoas que gritavam como deuses e agiam como reis, em vez de clientes. Mas os brasileiros do interior eram diferentes.
Eles não usavam o status de cliente como um escudo, mas pareciam estar sempre conscientes de que eram a parte que recebia o serviço. Obrigado era a palavra que eles diziam muitas vezes durante a noite. Mesmo que ele não explicasse muito claramente, eles sorriam e acenavam com a cabeça, dizendo, sem problemas, e repetiam, obrigado. Isso era como mágica. Quantas vezes aquela frase curta salvou Marcos e seus colegas? Não era dita por receber o serviço, mas sim cheia de emoção pelo atendente. Eram palavras naturais e calorosas. O que era ainda mais surpreendente era o comportamento deles. A criança derrubava um garfo e os pais o pegavam rapidamente e pediam desculpas. Sentimos muito. Eles empilhavam os pratos usados na mesa para facilitar a limpeza. Se talheres ou sopa caíam, eles não ignoravam, mas pegavam e entregavam a você, dizendo, por favor, troque. Quando alguém tentava puxar a cadeira da mesa vizinha, eles ativamente recolhiam um pouco a própria cadeira, abrindo caminho. Naquele espaço, pairava uma atmosfera de que todos estavam usando educadamente aquele espaço público, o restaurante, em conjunto. Marcos não pôde deixar de pensar, essas pessoas não são clientes, mas sim coparticipantes. No palco do restaurante, às vezes o garçom é o protagonista, às vezes o prato é o protagonista, mas em todos esses momentos, os brasileiros do interior acompanhavam em silêncio. Era um respeito que não estava escrito em nenhum manual. E isso não se limitava ao restaurante. Era o sentimento unânime de todos os funcionários do hotel. Os hóspedes do interior são realmente diferentes. Eles são pessoas que agem pensando nos outros. Nós é que recebemos força deles. Não apenas Marcos, mas o chefe, o recepcionista, a camareira, todos foram tocados pelo comportamento deles. Após terminar o trabalho no restaurante, Marcos frequentemente conversava com a camareira Pamela na sala de descanso. Naquele dia, a conversa naturalmente mudou do grupo brasileiro do interior que acabara de fazer o check-out para os quartos. Ei, Marcos, você viu o quarto daqueles hóspedes brasileiros? Pamela perguntou assim que começou a falar. Quando Marcos respondeu que ainda não, ela sorriu e disse: estava incrivelmente limpo. Os quartos onde os brasileiros haviam ficado estavam tão arrumados que parecia que quase não precisavam ser limpos. As toalhas usadas estavam empilhadas em um só lugar e o lixo estava separado em sacos em um canto. Pamela disse emocionada. O quarto parecia querer esconder que alguém havia ficado lá. O que a surpreendeu particularmente foram as roupas de cama. Elas estavam surpreendentemente dobradas. O lençol e as fronhas foram recolhidos. Ela disse: nunca pensei que alguém ajudaria a dobrar os lençóis. Eles devem ter querido facilitar o nosso trabalho de limpeza. Marcos acenou com a cabeça em concordância. Por outro lado, o quarto, após o uso dos turistas chineses, era outro mundo. Os travesseiros caídos no chão, toalhas molhadas, enroladas e jogadas. Apesar de haver lixeiras, garrafas plásticas e embalagens de salgadinhos estavam espalhadas pelo chão. Havia folhas vermelhas misteriosas espalhadas na mesa e era preciso olhar de perto para adivinhar que eram folhas de chá, resquícios de uma bebida chinesa que eles trouxeram. A pia estava coberta de cotonetes e lenços de papel usados e o papel higiênico estava rasgado em pedaços. Pamela riu, brincando. Antes de limpar o lixo, temos que fazer uma inspeção no local. Ela disse que, claro, havia hóspedes chineses educados, mas quando se hospedavam em grupo, a probabilidade de o quarto ficar desorganizado certamente aumentava. Além disso, era comum encontrar um envelope com uma quantia considerável de gorjeta, mas Pamela frequentemente sentia um vazio. Ela disse: embora sejamos gratos pelo dinheiro, para ser honesta, o que mais nos alegra é ver um quarto limpo, pensado para quem vai usá-lo depois. E nesse caso, o que os brasileiros do interior deixaram não foi dinheiro, mas sim um novo vestígio, um bilhete escrito à mão, obrigado. Uma toalha dobrada, com carinho e a atmosfera de limpeza que se podia sentir ao entrar no quarto. Eles não deixaram dinheiro, mas a intenção deles certamente ficou ali. Marcos concordou com as palavras de Pamela. O trabalho de limpeza raramente recebia atenção, mas justamente por isso, era o lugar onde a verdadeira natureza de uma pessoa podia ser vista mais claramente.
Os funcionários diziam em uníssono: os brasileiros do interior pensam nos outros em lugares que não se pode ver. Eles não são egoístas, que só se importam com a própria conveniência, mas sim capazes de imaginar os sentimentos de quem vem depois. Isso era exatamente o que Marcos havia sentido no restaurante. Embora o estado e a língua fossem diferentes, bastava ver o quarto para entender imediatamente que aquelas pessoas viviam para os outros. Uma pessoa podia ser entendida através do detalhe. Com esse sentimento permanecendo em seu coração, Marcos começou a confrontar um certo preconceito que ele havia nutrido. Para ser honesto, no início eu não tinha uma boa impressão dos brasileiros do interior, mas agora é completamente diferente. Foi aquela noite no restaurante e aqueles quartos de hotel limpos que o ensinaram que, mesmo sem palavras, as almas podiam se comunicar. Ele nunca pensou que, mesmo que não falassem inglês, pudessem transmitir tanto. Cada brasileiro do interior tratava a consideração pelos sentimentos alheios como natural. Marcos sentiu que isso não era apenas uma regra, mas a própria cultura que era nutrida naturalmente desde a infância. O fato de até as crianças falarem palavras de consideração mostra que a educação familiar deles é muito boa. Eu acho que a noção de pensar nos outros é difundida naquela sociedade. Marcos sempre acreditou que os brasileiros já possuem uma natureza gentil e educada, mas o comportamento dos hóspedes do interior escondia um nível mais profundo de consideração. Por exemplo, quando um hóspede chinês estava gritando com um garçom, um casal brasileiro do interior se preocupou silenciosamente com Marcos. Você está bem? Por favor, não se esforce demais. Isso era uma preocupação genuína que não estava escrita em nenhum manual, em qualquer sociedade. Marcos refletiu: eu realmente entendo essas pessoas. Eu tinha muitos mal-entendidos, mas quem me corrigiu gentil e pacificamente foram os brasileiros. Para Marcos, o fato de eles não se zangarem, não repreenderem, mas apenas manterem a si mesmos e agirem em silêncio, podia mudar o coração de uma pessoa. Isso foi um milagre que aconteceu diante de seus olhos. Se meu filho quiser estudar no exterior, eu recomendaria o Brasil sem hesitar. Marcos agora está convencido de que lá ele será envolvido por pessoas gentis e aprenderá a considerar os outros mais do que em qualquer outro lugar. Agora, eu respeito o Brasil de coração. O olhar de Marcos brilhou com orgulho ao dizer isso. O que você acha? Em um ambiente de buffet, onde se pode desfrutar e pegar o que quiser, talvez seja onde a verdadeira natureza de uma pessoa se revele melhor. Marcos ficou emocionado com as ações dos brasileiros desta vez, mas, na verdade, os próprios brasileiros também têm o valioso valor de não desperdiçar comida. Os brasileiros também têm uma cultura de gratidão à comida e ao ato de cozinhar. É justamente por isso que, nas ações dos brasileiros do interior de compartilhar a comida e limpar o prato, Marcos sentiu uma beleza que se sobrepunha à sua própria cultura. Eu acredito que, mesmo que os países e as religiões sejam diferentes, a intenção de respeitar a comida pelos outros certamente pode se tornar uma ponte gentil que conecta o mundo. Obrigado por assistir até o fim. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal e dar um like. Estamos ansiosos para ler seus comentários na seção de comentários. Até o próximo vídeo.